Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, em comemoração ao Dia dos Professores, que no momento que eu estou gravando esse vídeo é amanhã, dia 15 de outubro, eu resolvi trazer aqui algumas recomendações de livros para adquirir o hábito da leitura, livros que sejam baseados na lista da Amazon de indicados pelos professores, mas também na minha própria lista, do meu próprio gosto e indicação, porque eu também sou professora, eu sou formada em letras e atuo com o sexto, sétimo e oitavo ano atualmente. Além de ser professora formada e atuante na área, eu também tive um hábito de leitura desde muito cedo. Eu lembro as minhas primeiras memórias de leitura eram com os gibis da Turma da Mônica, que eu amava ler, e a partir dos 10 anos eu comecei a ler livros um pouco mais complexos. Então eu acho que eu tenho aí um pouco de conhecimento na área que pode beneficiar pais, familiares, amigos, pessoas relacionadas a crianças que desejem cultivar esse hábito nas crianças. Se você tem algum relacionamento aí com alguma criança a partir dos 10 anos, que é minha prioridade aqui nessa lista hoje, eu acho que esse vídeo vai ser bem benéfico para você e você vai com certeza poder ajudar essa criança aí a adquirir o hábito pela leitura. Claro que nesse vídeo não poderia faltar a Mafalda. Bem, para a gente começar, eu acho interessante refletir por que você quer incentivar essa criança a ler mais, né? Seja ela você mesmo, você criança que está assistindo esse vídeo, talvez algum dos meus alunos, eu espero, ou então pais e mestres, né? Pessoas ali, amigas da criança, relacionadas a essa criança de alguma maneira. Bem, para que serve a literatura? Primeiro de tudo, a gente precisa pensar nisso. Embora a literatura não tenha nenhuma utilidade em si, assim, bem definida, a literatura serve para isso. Ela não tem uma função bem definida, mas ela serve para muita coisa. A literatura não é indispensável na vida, mas sem ela a vida seria muito sem graça, assim como as demais artes. Então, por exemplo, na minha definição, a gente pode pintar um quadro todo em preto e branco. As tintas ali em preto e branco e talvez em tons de cinza. Mas isso é interessante? Não. É muito mais interessante usar cores, vários tons. Para mim, a literatura é exatamente a mesma coisa. A vida pode existir sem a literatura, mas a vida se torna muito mais interessante com ela. Primeiro de tudo, se você quer fazer uma criança ler mais e ela tem aí, a partir dos seus 8 anos, mais ou menos, a proposta de leitura mais interessante para ela, sem dúvidas, é histórias em quadrinhos. E aí a minha primeira indicação é One Piece. One Piece, para quem não sabe, é uma série de mangás e anime muito famosa hoje em dia. Sempre foi, mas hoje em dia tá mais por conta da adaptação aí da Netflix. A história fala basicamente sobre um pirata que parte com seus amigos em busca de um tesouro. Em essência, é isso. Uma história bem clássica, uma narrativa aí que já foi trabalhada várias vezes, mas o diferencial de One Piece é que nessa jornada ele vai conhecendo várias pessoas, vários reinos, tem muito conhecimento político envolvido, inclusive. Claro que é um nível bem tranquilo aí para as crianças. One Piece estimula muito valores como amizade, persistência. Com certeza crianças a partir de 8 anos já conseguem aí, com o auxílio dos pais, entrar nesse mundo e navegar por esses mares inesquecíveis. Minha segunda recomendação de história em quadrinhos, provavelmente Mafalda. Bem, Mafalda, como vocês sabem, é uma personagem que ela tem muita consciência crítica, ela sabe olhar tudo ao redor dela e refletir sobre aquilo de uma maneira muito inteligente, por muitas vezes associar coisas muito comuns ali ao mundo das crianças a coisas complexas, ideias que pertencem mais ao mundo dos adultos. Então a Mafalda foi a minha primeira ponte entre a infância e o mundo dos adultos. E eu lembro que às vezes eu não lia os quadrinhos dela, a minha mãe tinha a coleção completa em casa, e eu não entendia muita coisa, mas grande parte do conhecimento de consciência crítica, de saber refletir sobre as coisas de uma maneira mais sagaz, eu acho que eu consegui com a Mafalda e lendo Mafalda desde tão cedo.
Minha terceira opção de história em quadrinhos está aqui bem do meu lado, que é as histórias da Sarah Anderson. A Sarah tem uma habilidade incrível de trazer temas do cotidiano de uma maneira muito simples e humorística. Os traços dela são bem simples, lembram até traços de criança, inclusive. E os temas que ela trabalha são geralmente temas associados à vivência de uma jovem mulher, de uma jovem menina. Então eu acho que com certeza eu gostaria de ter lido as histórias da Sarah quando eu era mais nova. Teria dado muitas boas risadas, mas eu dou muitas boas risadas hoje em dia também lendo Sarah e com certeza eu quero completar essa coleção aqui, que eu só tenho esse, mas eu já li todos. Tô falando ainda na mesma onda das histórias em quadrinhos, a gente tem as histórias em quadrinhos de livros clássicos, de histórias clássicas, que também é uma ótima opção para as crianças. Claro que você vai ter aí que fazer uma leitura prévia, fazer um julgamento e ver mais ou menos se aquela criança poderia compreender. Mas algumas histórias em quadrinhos muito boas que eu li na época da escola são Don Quixote em quadrinhos e A Viagem ao Centro... Não, a Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Ou foi A Viagem ao Centro da Terra? Bem, eu não lembro, não faz diferença. Os dois são ótimos. Bem, seguindo para um dos meus livros favoritos da vida, Matilda. Eu sei que muitas pessoas já viram o filme de Matilda, já conhecem a história, mas o livro é outra experiência completamente diferente, porque você consegue ver ali, escrito bonitinho, todas as críticas do autor ao mundo dos adultos, você consegue pegar o humor ali nas entrelinhas. É uma experiência muito gostosa que o filme já te dá, assim, de bandeja, né? Mas no livro você consegue ver como que isso se construiu. É uma coisa... Não tem comparação, não tem comparação. Eu amo a história, amo o filme. É um dos meus filmes favoritos. E eu li Matilda na escola, amei, recomendo. E eu tenho certeza que as crianças aí, ou você mesmo, vai gostar muito, porque é uma história muito, muito, muito gostosa de se ler, dá aquele conforto no coração. Eu amo histórias que se passam no universo infantil, que mostram o mundo do olhar da criança, porque eu acho que a gente, né, como adultos, nunca deixa de ser criança. Então é muito bom a gente poder recuperar esse sentimento na gente, né? Essa experiência de como a gente enxergava o mundo quando a gente era criança. O próximo livro é Peter Pan. Peter Pan é um outro livro que eu também li na escola e eu gostei muito da experiência, foi um dos meus favoritos. É claro, é um livro mais extenso. Talvez não seja um livro que você possa pegar e dar na mão da criança e ela vai ler sozinha. Talvez exija um pouco ali de você lendo para ela, o que em si é algo que eu recomendo, independente da idade, seja mais nova, seja mais velha. Eu acho muito interessante você ler com uma criança, porque não só você está fazendo aquele bem ali para ela, né, na leitura, mas você também está construindo uma experiência com essa criança. Mas é um clássico, é um conto de fadas já um pouco antigo, talvez tenha uma linguagem mais complicada e a história um pouco mais extensa, então talvez seja um livro ali para a hora de dormir, um livro que talvez precise da sua intervenção ali como mediador para essa criança. E aí, aproveitando que eu tô nos clássicos, né, eu já vou incluir as Fábulas de Esopo. As fábulas são textos incríveis para comentar com as crianças certas questões relativas ao mundo dos adultos, ao mundo lá fora, como as coisas funcionam. Se você agir de certa maneira, o que talvez possa acontecer com você. Se você não agir, o que talvez possa acontecer. Então, é uma forma bem lúdica de você passar alguns dos seus valores, né, alguns valores familiares para essa criança. Eu acho que talvez existam muitas pessoas que criticam as fábulas, mas eu, por mim, eu acho interessante, acho uma maneira interessante de conversar com a sua criança sobre alguns valores imprescindíveis que ela deve carregar para a vida dela. Seguindo nessa mesma linha, o último livro que eu recomendo, eu acho que talvez seja um pouco difícil de encontrar hoje em dia. Eu lembro que comprei na minha primeira Bienal e se tornou um dos meus livros favoritos que eu li ali na época em que eu tinha 10, 12 anos de idade. Eu li e reli esse livro várias vezes, até que em algum momento eu me desapeguei, resolvi passar adiante.
Mas hoje em dia eu já considero comprar novamente, que é o Eu Fui a Melhor Amiga de Jane Austen. Esse livro com certeza foi o responsável por me introduzir ao mundo da Jane Austen, pelo qual eu me apaixonei desde muito cedo, ali pelos meus 11 anos. A partir desse livro, eu fui buscar quem era Jane Austen, fui estudar então sobre a vida dela, porque ela como personagem me interessou muito, ela, seus valores, seus sonhos, seu jeito, como eles são ali descritos no livro. Então isso me fez conhecer os clássicos da Jane Austen. Eu li Orgulho e Preconceito pela primeira vez por causa desse livro. Eu amo esse livro, é um dos meus favoritos da vida. Quero ler um dia novamente, agora com os meus olhos de adultas, né, após a faculdade, e ver o que eu acho dele, mas tenho certeza que eu vou amar, porque ele é maravilhoso. A capa dele é muito linda, com certeza atrai aí todas as meninas, então eu recomendo, com certeza. Esse livro é contado a partir da perspectiva da Jenny, se eu não me engano, esse é o nome da personagem. Ela é, então, a melhor amiga da Jane. Ela conhece a Jane ali tipo uma escola. E elas têm várias experiências juntas, então esse livro é como um diário da Jenny. É uma ótima experiência, tenho certeza que qualquer menina por aí iria amar. O único problema é que esse livro não ficou muito popular na época, então eu não sei se ele ainda é publicado, se ele tem novas edições, novas tiragens. Talvez seja um pouquinho difícil de encontrar, mas se você conseguir encontrar, por favor, compre. Bem, para terminar, porque a minha lista já está muito longa, minha última recomendação vai ser Coraline, do Neil Gaiman. A partir dos 10 anos, mais ou menos, as crianças deixam de sentir tanto medo do mundo do terror e começam a se interessar mais por ele e sentir mais interesse também pelo sentimento de medo em si, né? Pela sensação do medo. Então elas se atraem bastante a filmes e desenhos e coisas que trabalhem o mundo sombrio, o mundo do desconhecido, a sensação do medo nelas mesmas. Então eu acho que é muito interessante esse interesse ser mediado pelos pais responsáveis, amigos, pessoas que consigam trabalhar ali o gênero do terror do modo como ele deve ser trabalhado. Eu acho que é um gênero muito interessante que infelizmente possui um trabalho muito ruim hoje em dia, do modo como é feito. Graças a Deus a gente tem muitos filmes e obras que são boas e trabalham o terror de uma maneira exemplar, e Coraline, sem dúvidas, é uma dessas obras. Em Coraline, vocês já devem saber, a gente vai ter a personagem principal. Ela vai se mudar para uma nova casa e nessa nova casa ela vai descobrir um mundo alternativo que é igualzinho ao mundo dela, tem as mesmas coisas, mas ela acaba descobrindo que não é tão igual assim e pode ser até um pouquinho mais perverso do que o mundo dela. Claro, todos esses livros que eu indiquei também servem para adultos, adolescentes, enfim, pessoas de todas as idades, porque uma boa obra, uma boa literatura sempre vai servir para pessoas de todas as idades. Por hoje é só, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa aqui nos comentários qual foi seu livro favorito da infância, a obra que te estimulou a ler mais. Eu com certeza vou gostar muito de saber e conversar com você sobre ela aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!